Live, primeiramente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa literária, um papo literário aqui comigo. Não é uma resenha do livro, porque eu não gosto de resenhar o livro, porque na verdade a resenha, ela dá vários spoilers. E eu não gosto de dar spoilers, eu gosto que as pessoas ouçam a história do conteúdo do livro e busquem saber sobre o livro, que se aprofundem no tema do livro e que de fato cheguem a ler o livro, a obra. Então, por isso que eu não faço resenhas de livros. Entendeu? Eu dou dicas de livro, falo um pouco, assim, superficialmente, justamente para que vocês busquem, para que vocês procurem, para que vocês se interessem pela leitura. E eu acho que eu falando um pouco sobre a leitura, eu acho que isso desperta o interesse das pessoas, né? E várias pessoas me disseram que passaram a ler depois que eu passei a fazer essas lives de literatura. Tem muita gente para elas lendo, graças a Deus, isso é muito bom também. Então é isso, eu dou a dica de leitura, indico onde comprar o livro, tá bom? Tem muitos livros também, minha gente, que tá em PDF gratuitamente na internet, de PDF, de EPUB e de outros formatos que dá para você ler em Kindle, que dá para você ler em smartphone, que dá para você ler em várias plataformas. Então, só não lê hoje em dia quem não quer, tá bom? Quem não tem interesse. Lembrando que quando você lê, você escreve melhor, você fala melhor e você pensa melhor. A qualidade do seu raciocínio melhora também. Então, por isso que isso é muito importante. A leitura ela é muito importante porque ela não só desenvolve o hábito de ler, mas ela te dá um senso crítico mais aguçado. Ela desenvolve o senso crítico porque, consequentemente, com a leitura, você vai ter um vocabulário mais rico. Você vai ter uma capacidade de argumentação mais poderosa, mais enfática. Então, por isso que a leitura ela é essencial na vida do ser humano. Eu me descobri na leitura muito cedo. Eu sempre gostei de ler, sempre estava lendo alguma coisa. Não como hoje em dia que eu leio muito, que eu estudo a literatura, né? Que eu faço cursos. Me formei em história, como eu sempre digo, me formei em história, mas eu tenho uma paixão, eu tenho vamos dizer, um caso de amor com a literatura. Principalmente com a parte histórica da literatura, o período em que foi escrito, o clima em que foi escrito as obras. Dito isto, vamos à dica de leitura. Hoje eu trouxe um livro que foi um pedido de vocês na página do meu Facebook. Coloquei alguns livros lá para serem escolhidos por vocês, para que fossem voltados os livros que vocês quisessem que eu falasse um pouco sobre eles nas lives. E eu coloquei 3 livros, que foi Memória do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Coloquei Jane Austen, com Orgulho e Preconceito, Líria dos 20 anos, do Azevedo. Então, quem ganhou foi Memória do Subsolo, do Dostoiévski. Certo? Eu falei sobre ele a semana passada. Você que não viu ainda, não conhece Dostoiévski, você assista a live passada, que está no canal do YouTube do Movimento Cultural. Só vocês procurar lá. Se inscrevam no canal Movimento Cultural do YouTube, porque nós vamos passar a fazer lives por lá para ficar melhor, porque o YouTube ele dá mais suporte às lives, certo? E nós conseguiremos colocar essas lives simultaneamente no Facebook e também no Instagram, YouTube do Movimento. Também do Facebook, quem não foi inscrito ainda, tá bom? Que se inscrevam também. Então, o livro que eu trouxe hoje, ele foi o segundo mais votado daquela lista que eu coloquei na lista de 3, né? E foi esse aqui, ó. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Certo? Orgulho e Preconceito é uma obra-prima da escritora Jane Austen. Esse livro, acredito eu que todo mundo já ouviu falar, porque é um dos livros que mais tem versões criadas para o cinema, certo? Se eu não me engano, a última versão criada para o cinema, a última adaptação criada para o cinema foi em 2005. Orgulho e Preconceito. Existe o filme, existe o livro, são coisas diferentes, minha gente, não confunda. O livro ele é mais aprofundado, o livro ele traz mais emoções do que o próprio filme. Porque o filme, eu gosto de assistir o filme sobre o livro, só que muitas vezes se você conhecer bem um livro e você vai ver o filme, você vê que não é bem daquele jeito, entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Eu li uma vez o Código da Vinci e fui assistir o filme Código da Vinci. Eu esqueci o nome do ator agora. E que não é a mesma coisa. Porque no livro tem muitos detalhes que se apega aos detalhes, que conta os detalhes, que se revela os detalhes. E no filme não tem tantos detalhes. Tem muito detalhe, muita coisa boa. O filme não é ruim em si. Mas só que ele oculta vários detalhes que o livro conta. Então por isso que é importante você ler
o livro e depois ver o filme, certo? Nunca fazer a ordem inversa, certo? Quem quiser faz, mas eu não recomendo, entendeu? Não recomendo não. E esse livro aqui, ele foi escrito pela Jane Austen, que era inglesa, nasceu na cidade de Steventon, na Inglaterra, certo? Ela nasceu em 1775 e faleceu em 1817. Jane Austen, ela morreu aos 41 anos de idade. E essa obra aqui, Orgulho e Preconceito, o tema central dela é o casamento, certo? Porque lembre-se que Jane Austen viveu nesse período e ela era de uma, vamos dizer, de uma época onde se vivia muito no meio rural. E é justamente esse pano de fundo que conta essa história. O meio rural é onde essa história vai se passar. De onde se tinha uma família com marido, mulher, tinha o marido, a mulher e algumas filhas. Entre elas tinham a Jane, a Elizabeth, que carinhosamente chamavam ela de Lizzie. Tinha também a Mary, a Kate e a Lídia, certo? Só que a personagem principal dessa trama, desse romance, vai ser a Elizabeth. Porque a Elizabeth, ela tem uma visão futurística. Ela é uma mulher daquelas, vamos dizer assim, eu vou usar um termo mineiro que eu aprendi recentemente, ela é uma pessoa para frente, certo? Ela é uma pessoa que tem uma cabeça, vamos dizer, não vou dizer feminista, porque eu estaria ofendendo a Jane Austen, que era uma escritora conservadora, certo? As personagens dela, ela era um pouco mais, vamos dizer, de personalidade forte, como a Elizabeth, a Lizzie. A Lizzie desse romance Orgulho e Preconceito, ela era muito, tinha opiniões fortes, certo? A mãe, inclusive, eu estou falando de Orgulho e Preconceito para quem chegou agora. A mãe, inclusive, já dava ela como um caso perdido, a mãe e o pai, né, que não conseguiriam casar ela, porque ela era muito arredia, vamos dizer assim. Boa noite, Maria Aparecida. A Pierre está dizendo que tem 3 versões dessa na biblioteca do Movimento Cultural. Quem quiser comprar, ó, só ir lá no www.movimentocultural.org e na parte da biblioteca lá vocês acham. Tá bom? É isso. E Orgulho e Preconceito, ele roda esse pano de fundo numa fazenda, certo? Onde tem essa família tradicional, família conservadora. E as obras da Jane Austen, ela se prende muito a esse, vamos dizer assim, a esse tema, o casamento. Se você já leu outras obras dela, você vai ver que ela sempre aborda o tema do casamento. Por isso que se diz que as obras dela têm vamos dizer assim, pegada conservadora. Porque defende a família, defende os conceitos familiares e tal. Só que nessa história aqui, ela gira em torno dessas irmãs, especialmente da Elizabeth, certo? E a cidade ela vai ficar... A cidade, ou melhor, o campo ele vai ficar um pouco enfervescido com a chegada de 2 jovens ricos, o Mr. Bingley e o Mr. Darcy, certo? O Mr. Bingley ele vai se apaixonar perdidamente pela Jane, que é uma das irmãs da Elizabeth, da Lizzie. Só que acontece uma coisa incomum, vamos dizer assim. O Mr. Bingley ele pega e some, sem dar explicação para ela, para Jane. Ele some, se interessa por ela, se declara para ela e some, desaparece. E o Mr. Darcy ele se interessa pela Elizabeth. Só que a Elizabeth, ele corteja a Elizabeth, só que a Elizabeth ela fica relutante, ela fica resistente ao fato de se casar. Porque ela acha o Mr. Darcy, no começo, um cara muito prepotente, um cara muito arrogante. E essa história, esse livro ele fala muito sobre preconceito, principalmente numa época rural da Inglaterra. Porque lembre-se que na época, a função da mulher era ficar em casa. A função da mulher era só para prole, para cuidar da casa e cuidar da prole, ou seja, dos filhos, certo? Então, esse livro ele é conservador por esse sentido, porque ele conta, ele narra de uma forma muito concisa o papel da mulher na sociedade britânica daquela época. E
a Elizabeth ela começa ali a ter uns conflitos com o Mr. Darcy, justamente porque acha ele como no começo prepotente. E lembrando também que ao falar que a mulher, o papel da mulher nessa época era justamente esse, cuidar da casa e da prole, né? E tudo vem a mudar depois da Primeira Guerra Mundial, né? Com as guerras acontecendo, teve um morticínio desgraçado no mundo inteiro, várias nações, principalmente a Inglaterra, que estava envolvida ali naquela guerra, e outros países também que estavam envolvidos naquela guerra. Estou fazendo um adendo aqui, entrando na Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então é isso. E um morticínio masculino muito grande. Então as mulheres, elas, na época, ainda estarem em casa, elas foram obrigadas a sair de casa, correr atrás do sustento dos filhos, correr atrás das coisas. Daí então que começou-se a lutar pelos direitos feministas, pelos direitos da mulher, que a gente chama de feminismo da primeira onda. Tem várias escritoras desse tema, eu não vou citar uma para não errar, mas existem vários livros falando de feminismo da primeira onda, porque existem várias ondas do feminismo, se eu não me engano são 3, certo? E a principal é essa primeira, que realmente lutavam pelos direitos da mulher, certo? E com o morticínio na guerra, como eu havia falado, as mulheres foram obrigadas a sair de casa, a correr atrás do sustento, a cuidar dos filhos. Então ali a mulher se tornou protagonista da sua própria história. A mulher deixou de viver assim como um ser protegido, que o homem pegava, botava dentro de casa, protegia ali, colocava numa doma, vamos usar essa alegoria, e protegia a mulher, a função dela era só procriar, cuidar da prole, cuidar do marido e da casa, certo? E quando nós vamos ver a mulher durante o período da Primeira Guerra Mundial começou a ter o seu protagonismo, a sair de casa, começou a trabalhar nas fábricas, muitas já trabalhavam, mas outras já tiveram que buscar sair da sua casa para ir buscar alimento, porque seu marido geralmente tinha morrido na Primeira Guerra ou estava na guerra, certo? Então, de alguma forma, a mulher tinha que sair, a mulher tinha que ir buscar. Então, lembre-se que foi obrigado, ninguém lutou por esses direitos, a não ser as próprias mulheres, certo? Isso não foi um direito conquistado por alguém, foi conquistado por todas as mulheres, certo? Não existe você dizer que alguém conquistou isso para as mulheres, não, elas foram obrigadas por força da Primeira Guerra Mundial. Quando elas foram obrigadas a sair de casa, sair da redoma de proteção do marido ou do lar e buscar, porque o marido estava morto na guerra ou estava na guerra, certo? Então daí começa os movimentos feministas a aparecerem e a defender os direitos das mulheres que já haviam conquistado seu espaço no mercado de trabalho, por obrigação ou por imposição da situação, né? Situação de guerra. Então esse livro ele conta isso, ele narra não a história da Primeira Guerra, claro, e do feminismo, mas a história, o papel da mulher na sociedade britânica daquela época, do século XVIII. Do século XVIII ali, comecinho do século XIX. Então ele vai falar sobre isso, certo? Ele vai falar sobre o papel da mulher ali, naquela, que era justamente casar-se, constituir família, cuidar da prole e da casa, certo? Enquanto o marido ia buscar os bens. Ou seja, o marido ia trabalhar e cuidar das outras coisas. Se da fazenda, fazenda. Se dos servos, servos. Certo? Lembrando também que naquela época a Inglaterra era muito colonialista. Certo? Estava envolvido em várias colônias, como tinha tomado uma parte... Inclusive estava dentro da Índia, né? Da onde trouxeram o grande George Orwell. Quem não sabe, George Orwell ele era indiano. Indiano, ele nasceu sobre território britânico em terras indianas. E... Jane Austen ela vai narrar a história de Elizabeth justamente colocando um senso crítico já. Ela já está anunciando a emancipação da mulher através da personagem de Lizzie, de Elizabeth. Certo? Ele ali já está colocando um senso crítico nela. Ela questiona várias coisas que naquela sociedade para ela já era um abuso. Que de certa forma ela não aceitava integralmente. Certo? Por isso que ela vai questionar muito. E é isso. Então, esse livro, para quem chegou agora, eu estou falando da Orgulho e Preconceito da Jane Austen, certo? Esse livro ele vai narrar justamente isso. São romances, histórias de amor, narrados na zona rural, certo? Com os costumes daquela época, de uma Inglaterra rural,
de uma Inglaterra ainda não tão desenvolvida. Vou fazer um adendo aqui que muita coisa do que você lê nas obras da Jane Austen foram coisas que ela mesma passou, de certa forma. Porque a Jane Austen, ela morreu muito jovem, certo? Muito jovem. Ela morre ali em 1817, ela nasce em 1775 e morre em 1817. Morre aos 41 anos de idade. O que na nossa perspectiva de vida hoje significaria mais ou menos 61 anos de idade. Naquela época, 41 anos de idade eram os 61 anos de idade de hoje, certo? Porque existem vários fatores. Existiam várias doenças, existiam também a higienização que não era tão, vamos dizer assim, tão efetivo como hoje, né? Que nós temos acesso a vários produtos de higiene, de limpeza, inclusive íntima. Então, ela vem a falecer em 1817 por uma doença desconhecida naquela época, né? Que hoje é mais fácil de ser diagnosticada. Então esse livro ele tem como pano de fundo isso, certo? Uma sociedade conservadora, com um casamento arranjado, o preconceito por Jane, Lizzie, suas irmãs Lydia, Mary, serem todas de uma família, vamos dizer assim, não tão rica. Boa noite, irmão Jaime, seja bem-vindo. Então, existe o preconceito daquela época também, porque nos padrões de vida da aristocracia, eles eram amigos, o pai e a mãe de Liz eram amigos da aristocracia, mas eles não faziam parte efetivamente da aristocracia. E lembre-se que naquela época, só quem era aristocrata poderia casar com quem era aristocrata, porque era um casamento geralmente de interesses, certo? Era um casamento geralmente arranjado. E esse livro ele vai contar justamente um pouco dessa história. Lembre-se que as obras da Jane Austen, ela na Inglaterra, preste bem atenção, ela é tida como entra no hall, né, das obras-primas como do Dickens, né, e de outros escritores ingleses como o próprio Orwell, e entra como clássicos da literatura universal, como estes que se tem, que também são ingleses, certo? Então, todas essas obras, ela entra nisso. Eu não acho que é para tanto. Eu gosto da obra da Jane Austen, certo? Eu acho legal, eu acho gostoso, mas eu não compararia por conta, vamos dizer, da profundidade das outras obras, certo? Do Orwell, do Dickens. Então, eu não compararia assim. Eu considero uma obra muito boa, sim, deve entrar como uma das principais obras por ser muito avançada para a época. Lembrando que a Jane Austen, ela passa um tempo sem publicar as obras dela. Ela escreve e praticamente as obras dela ficam guardadas. Ela escreve para ela, certo? E ela era uma pessoa muito reservada. Ela era uma das filhas mais reservadas. E ela ficava ali escrevendo seus romances, um pouco reservada. E ela passa até dificuldade na vida, porque o que ela escreve, ela não vive do que ela escreve, certo? E como ela nunca casou, ela recebeu uma proposta de casamento. Quando você lê a biografia da Jane Austen, ela recebeu uma proposta de casamento em um dia, aceitou, e quando foi no outro dia ela terminou. Assim ela decepcionou a família, né, o pai e a mãe, porque naquela sociedade, quando você não casava, você dava despesa aos seus pais, porque seus pais iriam lhe sustentar, principalmente sendo mulher, né, porque numa sociedade britânica daquela época, quando a filha... Lembre-se que a mulher ela não tinha direito nem à herança. Quando o pai morria, a herança era enviada, era mandada para o filho homem, para o varão da família. E se não tivesse filho homem, a herança ela era mandada para o homem mais próximo da família. Veja, era uma discriminação realmente, né? Era um costume bobo da época. Então, quando ela negou o casamento, ela decepcionou a família. E eu ia falar que ela veio de uma família de 8 irmãos, 2 mulheres e 6 homens, certo? E hoje em dia se descobriram algumas cartas dela, algumas correspondências entre ela e uma irmã dela. As duas eram confidentes. E saiu algumas obras dela a partir dessas cartas. Então, várias cartas, várias correspondências de vários escritores, elas sempre saem em forma de livros. Elas saem em forma de, vamos dizer assim, de contos também, como Tolstói tem vários contos que foram feitos foram criados, né, redigidos a partir de correspondências. E é isso. A Jane Austen vive nesse mundo e descreve esse mundo da forma que ela vê, da forma que ela vive. As obras dela é contada
de uma perspectiva de quem viveu aquilo, de quem se identificava com aquilo, certo? E Orgulho e Preconceito fala disso, fala de romance, fala de amor, fala de preconceito, fala do orgulho. Inclusive, o título do livro, Orgulho e Preconceito, ela tirou de uma das escritoras favoritas dela. Quando você lê a biografia da Jane Austen, ela vai dizer que ela leu muito, que ela consumiu muito romance. E que ela não tem vergonha de falar isso. Inclusive, ela fala isso em uma das correspondências com a irmã dela. A Jane Austen ela foi educada em casa, uma parte do tempo, e outra parte ela foi mandada para um tutor. Naquela época existiam os professores tutores, né? Onde as pessoas iam estudar, as pessoas da aristocracia eram mandadas para determinado lugar, e ali os tutores ensinavam, davam aula de piano, de música, de teatro, língua e etc. Então a Jane Austen ela teve esse tipo de educação, e nas correspondências dela também, quando nós vamos dar uma pesquisada, vamos ler alguma das correspondências que ela tinha com a irmã, ela vai falar que o pai dela tinha uma biblioteca gigante, uma biblioteca enorme, e que todos eles, os irmãos, eram leitores vorazes, certo? Eles liam muito. Então é isso. O professor Rodrigo Gurgel, que é o meu professor de literatura, ele diz sempre que para você ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. Se você for um bom leitor, você se tornará um bom escritor. Então, eu gosto muito de escrever, né? Então eu sigo esse conselho, não só dele, como da Jane Austen também, que escreve muito bem. Eu gosto muito, é como o Pierre falou, é uma leitura muito gostosa, é uma leitura muito prazerosa, é uma leitura que te faz viajar, certo? Porque ela descreve bem vamos dizer assim, o panorama de onde vivia. Então é isso, minha gente. Essa foi a live de hoje, tá bom? Orgulho e Preconceito, se você quiser adquirir, você entra no site do movimento, www.movimentocultural.org, aí tem a parte lá da biblioteca. E vocês podem comprar, inclusive, com desconto, tá bom? A biblioteca do movimento, ela sempre dá desconto na Amazon. E entrando aqui um pouco, falei de literatura um pouco. Panelas, ela tem várias histórias. Panelas, ela tem várias histórias que dão belas literaturas. O Walter Silva, inclusive, que está aí online, que estou vendo aqui, ele sabe, nós conversamos bastante sobre as histórias de Panelas. Eu me interesso muito pelas histórias de Panelas e estarei publicando livro sobre algumas histórias de Panelas. Vou criar livros, já está praticamente escrito, né? Tive com Demóstenes Miranda também, o Dedinha, fazendo umas pesquisas, ele me acompanhou, né? Inclusive com o seu Exídio, sobre Zé Venâncio. Quem conheceu o Zé Venâncio, aí como exemplo do Walter Silva, como exemplo do seu Exídio, como exemplo da mãe da Carmen França, que eu inclusive conversei com a mãe da Carmen França sobre Zé Venâncio, né? Com a dona Dezinha, lá no sítio Recifinho, lá para dentro. Nós conversamos um pouco ali, porque eu estava fazendo uma parte de pesquisa ali sobre Zé Venâncio, que eu pretendo escrever um livro. E para quem não conheceu o Zé Venâncio, eu vou contar aqui bem por alto, tá bom? Porque eu não tenho egoísmo, tá bom? Porque eu estou escrevendo sobre, não quer dizer que eu não vá falar sobre. Então, Zé Venâncio, minha gente, ele foi um personagem muito importante da nossa cidade. Zé Venâncio, ele foi um oficial militar. Eu não me recordo se ele foi da aeronáutica ou do exército, certo? E ele era panelense, ele é tio de Zeca da rodoviária. E ele era um cara muito inteligente, um cientista praticamente, porque um construtor, na verdade, um cientista construtor, um inventor. Inclusive ele criou a primeira máquina de algodão doce, de panelas, e ele fazia ali algodão doce e dava algodão doce para as crianças da cidade de Panelas durante as festividades ali, ele sempre estava por lá. Só que algumas pessoas falam que ele não tinha a cabeça muito boa, ele não batia bem. E como dizia o meu amigo Einstein, né, a loucura e a genialidade são facilmente confundidas. O cara era um gênio, só que as pessoas diziam que ele era louco. Aí, essa dualidade que as pessoas criaram a respeito da personalidade dele, vai ficar só conversando também com os parentes dele, né? E Zé Venâncio, ele criou essa máquina de algodão doce, e ali ele dava e tal e tal. E teve um episódio uma vez que ele fez um revólver. Eu estou contando bem por alto. Tem muita coisa a respeito do José Venâncio, tá bom? Mas esse aqui eu vou contar por alto as histórias que eu ouvi. E conta-se que
que ele... Aí, volta a citar, confirmando que ele era do exército, ele era armeiro do exército. E conta-se que ele criou um revólver chamado ZV, que é Zé Venâncio. Só que esse revólver, baseado no 38, ele deveria girar, rodar o tubo. Só que ele não conseguiu criar o mecanismo que fazia o revólver girar. E ele tinha uma brincadeira junto com os outros ali de panelas, com os outros, vamos dizer, com as outras pessoas, que chegavam perto dele e diziam, gira ou não gira? Roda ou não roda? Né? E quem falasse que não rodava, ele ficava bravo. E com tudo isso, o revólver dele também só tinha uma bala. Só tinha um tiro. E conta-se, né? Conta-se que determinada vez ele andando pela cidade, houve ali na delegacia, na cadeia pública, onde a gente conhece hoje, ali de frente à garagem municipal, tinha ali um posto policial, vários policiais, só que os policiais, o delegado e junto com a guarnição daquela época, conheciam o Zé Venâncio, sabiam que ele era gente boa e pá. Só que eles precisaram sair para ir a um evento em Garanhuns, se eu não me engano, uma formatura de uma turma de polícia, ou foi um simpósio ali. E conta-se que ao sair o delegado junto com a sua guarnição para esse curso, trouxeram outra guarnição de Caruaru. E eles ficaram ali. E viram quando um senhor ia passando e estava com um volume na cintura. O Zé Venâncio, no caso. E um soldado, né? Soldado foi lá e parou o Zé Venâncio, pediu para revistar ele e deu um tapa na cara de Zé Venâncio. Conta-se essa história. Esse foi o que eu ouvi, tá bom? E o que eu li também em algumas obras. Como no livro do José Alexandre Saraiva conta um pouco sobre essa história. E diz-se que deram um tapa na cara do Zé Venâncio. E Zé Venâncio foi preso. E Zé Venâncio disse que cara de homem não se batia. Que não ia ficar assim. E prenderam o Zé Venâncio. E existe, aí entra a parte da lenda. E dizem que ele tinha um livro de São Cipriano da capa preta, que é um livro de bruxaria. Pierre tem uma cópia desse livro. Na verdade ele tem duas. Ele tem o livro de São Cipriano da capa preta e tem o livro de São Cipriano da capa de prata, que é o mesmo conteúdo, muda só a capa. E dizem que ele fazia feitiços com aquele livro. E conta-se que prenderam ele, colocaram ele dentro da cela, junto com um outro preso. E quando foi de madrugada, ele, por algum artífice, conseguiu sair da cela. Conseguiu sair, alguns atribuem justamente a esse livro de São Cipriano da capa preta, que ele fez uma bruxaria, se transformou em um animal e conseguiu sair da cela. E conta-se que ele saiu de madrugada ali da cela, pegou um fuzil que estava dependurado lá na parede. Boa noite, Geise e Santos. Pegou um fuzil que estava em um saco de bala. E ele deu um tiro na cabeça de um soldado que estava deitado no banco. E ele deu um tiro na cabeça do soldado, só que o soldado estava deitado ao contrário, e todo coberto. Tem gente aí em Panelas que se deita assim, né? Se cobre todinho da cabeça aos pés. E como ele não conseguiu identificar, ele deu um tiro e pegou no pé do soldado, achando que era a cabeça. Só que o outro que estava na rede, ele matou. Ele conseguiu atirar e matou. Né? E nisso ele fugiu da delegacia. Atirou no preso também. Atirou no preso que estava com ele na cela. E conta-se que ele conseguiu fugir ali. E ele correu ali pelo beco da delegacia, subindo ali a rua de seu Alcindo, que é o pai de Cícero, de Cicinho, da sapataria. Ali era uma bodega. Até pouco tempo atrás existia a bodega Dona Amélia ainda. Né? Só que na época era do pai do Cicinho. Ali vendia passagem de ônibus. Certo? Da São Geraldo e da Itapemirim. Né? Itapemirim era seu Demar que vendia, da São Geraldo era seu Alcindo. Então conta-se que ele fugiu ali naquela direção. Tem uma parte engraçada da história que diz que ele se escondeu em uma daquelas portas, que as portas tinham um vão. E ele, por escutar um barulho como se fosse de pisadas de soldado, ele pulou e se escondeu em um daqueles vão daquelas portas com um fuzil. E quando ele pula ali achando que ia encontrar um monte de soldado, ele acaba por achar um senhor com um burro carregado de banana que ia justamente para a feira vender, para ter o seu sustento. Eu estou contando bem por alto a história, mas a história tem muito mais detalhes. Eu não vou contar tudo, senão vou me alongar muito. O Walter está dizendo que o nome do preso que ele matou, ou que ele atirou no preso também, era Pedrosa, o nome dele. E acontece que quando ele rendeu o cara,
E acontece que quando que ele rendeu o cara, ele achou que encontrava uma guarnição de soldado, pulou na frente com um fuzil, era um homem carregado com um burro, cheio de banana, que ia pra feira vender. E ali ele olha pro burro e vê que o burro ali tá sobrecarregado e ele pede pro homem, aponta o fuzil e diz assim, descarrega, rapaz, tá fazendo o bicho sofrer. Aí o homem descarrega as bananas e começa a chorar ali, a pedir pelo amor de Deus que não matasse ele, que ele era pai de família, que ele só estava lembrando, que ele só estava levando o burro para vender banana lá na feira e tal, e etc, etc. E ali o Zé Venâncio se compadece dele, né? Se compadece dele. E depois que tira, deixa o burro descansar um pouquinho e ajuda, inclusive ajuda o homem a recarregar as bananas no burro. Veja como é as coisas. Ele ajuda a recarregar, colocar as bananas no burro. E o homem segue caminho e Zé Venâncio parte para o mato. E nisso, corre o boato de que Zé Venâncio está doido, que está matando todo mundo, que está uma guerra em Panelas com um homem só, a guerra de um homem só, certo? E ele, por ter assassinado um soldado, por ter atirado num civil em outro soldado, nisso é chamado as guarnições da redondeza, para caçar Zé Venâncio. E nisso, Walter Silva me contou, né, isso foi Walter que me contou, passou-se mais de uma semana. Ele no mato, e todo soldado que chegava perto dele, ele matava. Todo mundo, quem chegasse perto dele, ele matava, soldado ou não. Porque ele estava assustado, a adrenalina muito grande, ele estava fugindo, porque ele tinha tomado um tapa na cara. E como ele tinha dito que cara de homem não se bate naquela época, se prezava muito a honra, coisa que está em falta hoje em dia, né? Pessoas de honra estão em falta no mercado. Né? Naquele tempo nós tínhamos isso, que se batesse na cara de um homem, só o sangue lavaria a honra do homem, né? Conheço um senhor aqui que tem, mas não mostra a ninguém. Nós também temos, Rose, esses livros de São Cipriano, inclusive já lemos, tá bom? E ele vai pro mato ali e começa a caçar da Zé Venâncio. Uma semana e morre gente, Zé Venâncio morre. Inclusive, eu consultei o seu Cisino, não o seu Isídio, né? O Isídio, pai da amiga Clécia, que estava na casa do Demóstenes. No dia que eu cheguei em Panelas, dei de cara com esse senhor. E ele me contou. Ele disse que teve uma hora que Zé Venâncio ele correu e subiu ali pela Serra dos Timóteos, né? Ele saiu lá da Serra da Boa Vista, né? Ali na época tinha muito mato, muita mata, e ele fugiu dali e foi em direção à Serra dos Timóteos. E lá ele desceu pelo sítio Sacatinga. Quem conhece a Panelas sabe que ele tem um sítio chamado Sacatinga, que sai no Recifinho, justamente na casa da amiga Carmen, da Dona Dezinha. E Dona Dezinha disse a mesma história, ela contara a mesma história que o seu Isídio me contou. Então veja que as fontes primárias batem. Ou seja, o cânone vai fechar porque tem testemunhas oculares, pessoas que viram e viveram essa história. E diz que Zé Venâncio estava entre duas pedras que tem lá na Serra da Sacatinga, que ao lado tem uma escola. Eu já estive lá. E Zé Venâncio estava escorado lá com um fuzil, né? E nisso tinha um jipe. Tinha um jipe que estava caçando ele junto com os soldados. E ali ele foi avisado que os soldados, alguém passou e avisou para ele que os soldados estavam vindo. E ele avistou os soldados de longe no jipe. Então ele começou a disparar em direção aos soldados. E ele começou a atacar bala de fuzil nos caras e desceu ali pelo sítio. Sacatinga e saiu ali na estrada do Recifinho em direção ao Riacho do Mel. Quem conhece bem aquela área sabe que por ali tem acesso ao Riacho do Mel, né? Que pega o Rio Feijão ali, embaixo é Riacho do Mel. E ele vai justamente por aquele setor lá da Pedra do Viado. Né? E nisso, ele estava sendo caçado por várias guarnições da polícia da época. E acontece que o delegado que estava em Garanhuns, que era amigo de Zé Venâncio, ficou sabendo dessa situação toda. E ele ficou, vamos dizer, ficou agoniado, ele ficou preocupado, porque ele não queria que ninguém matasse Zé Venâncio, porque ele era um homem de bem. Veja que se preocupava com os homens de bem daquela época. E eles então ali, ele mandou uma correspondência que ele não poderia vir a Panelas naquele dia, porque ele estava em um evento, mas ele nomeou se eu não me engano, é um juiz de paz, né? Eu acho que é um juiz de paz, ou alguém como se fosse um juiz, para socorrer Zé Venâncio. E ele nomeou justamente quem? Quem? Como diz o cara da escolinha. Quem? Deda, o pai de Demóstenes.
ele recebeu o documento oficial com o nome dele, né, ao qual constituía ele como um juiz de paz, ou como um representante da lei, que deveria ali prender Zé Venâncio vivo, com vida, para ser julgado e condenado perante a lei, e não ser feito justiça, porque os soldados estavam querendo matar ele, porque ele matou militares. Vocês sabem, né? Quando matam um militar, tem que morrer 10. Então vai. Acontece que Deda foi nomeado juiz de paz, ou juiz para intervir naquela causa para tentar salvar Zé Venâncio. Veja que narrativa maravilhosa que Panelas tem e a gente não conhece. E Zé Venâncio, ele começa a fugir pelo mato e ele está, e as pessoas começam a contar várias lendas dizendo que ele só sobrevive daquela forma porque ele tem um livro do São Cipriano, da capa preta, e com esse livro ele consegue se transformar em animais e fugir da polícia. E realmente algumas situações dão a crer isso, porque um exemplo, dizem que ele estava de um lado do rio e ele encontrou-se com os guardas. E ele desapareceu. E apareceu na outra margem do rio, perto de um pé de umbu, que tem lá no terreno de Edivaldo Sinésio, que já faz parte do patrimônio. Veja, eu mapeei tudo, viu, minha gente? Eu estive aí em Panelas, e não só estive aí para passear, não. Eu tive para pesquisar também, para fazer várias pesquisas, porque eu estou escrevendo um livro sobre José Venâncio. Inclusive tenho que falar com a família dele. Já mandei mensagem para alguns e fiquei de conversar com outros, para ouvir todo mundo e escrever esse livro, certo? Sobre o nosso herói sem capa, José Venâncio. E conta-se ali que Deda ficou naquela euforia, pegou um jipe azul que ele tinha, né, e começou a procurar Zé Venâncio em todo canto, para achar ele primeiro, antes dos soldados, para que pudesse salvar a vida de Zé Venâncio. E ali no meio do mato, naquela agonia ali, várias coisas acontecendo, e Deda ali atrás dele. E Zé Venâncio, ele chega ao distrito do Pau-Ferro. Pau-Ferro não é distrito, mas deveria ser, né? Mas chega ali ao Pau-Ferro, por dentro, claro. E ali ele chega na cozinha de um se eu não me engano, é um comerciante, né? E o comerciante vai ali, reconhece ele e já sabe do que está acontecendo na cidade, né? Porque a história correu uma semana. Ali que Zé Venâncio estava doido, estava matando todo mundo. E o Walter está contando aqui, é porque eu estou só resumindo, Walter. Porque para deixar a coisa boa para o livro, para que todo mundo leia esse livro, para que todo mundo compre esse livro e leia esse livro sobre a história de Panelas. Tem outros acontecimentos fantásticos em Panelas, aos quais eu já me inteirei e aos quais eu já tenho algumas coisas para escrever. O Walter está dizendo aqui que ele era mecânico, trabalhava com Zé Ferreira. Zé Ferreira era aquele senhor que fazia armas artesanais, soca-soca, no jargão popular. Então, Zé Venâncio chega ao Pau-Ferro, certo? E ele chega ali por trás na casa de um comerciante. E o comerciante reconhece ele e ele pede comida ao comerciante. O comerciante coloca ele na cozinha, dá cuscuz, carne seca para ele, e macaxeira e café. Essa foi a alimentação dele, certo? E ele começa a comer ali. Enquanto isso, o comerciante, ele se mostra um traidor. Porque ele sai pela porta da frente, ele sai pela porta da frente e vai até a cidade e chega na delegacia e diz que Zé Venâncio está na casa dele. Né? O pai do advogado Tonho, que ele está dizendo aí. O Walter está falando aí, que é o pai do advogado Tonho. E chega lá e diz que ele está na casa dele comendo. E que era para ele ir lá pegar Zé Venâncio, porque Zé Venâncio ele estava com medo de acontecer alguma coisa também. Com certeza ele também estava assustado, né, com tudo aquilo que estava acontecendo. E a polícia se dirige ao Pau-Ferro. Só que Deda, o pai do Demóstenes, estava em outro setor procurando Zé Venâncio, né? E a polícia sai em direção ao Pau-Ferro. E Deda fica sabendo, um pouco depois, que Zé Venâncio também está no Pau-Ferro. E Deda pega o seu jipe e bota um 280 no jipe, que não, é uma alegoria, né? Eu estou aqui exagerando, né? E ele coloca ali a velocidade máxima do jipe para chegar antes dos soldados, só que ele não consegue, porque os soldados já estavam muito próximos. Só que Zé Venâncio, ele está ali comendo e ele vai com a mão no bolso. E quando ele está ali com a mão no bolso, ele percebe uma coisa: perdi o meu livro de São Cipriano. E a mulher do comerciante, ela narrou isso, que ele disse que perdeu o livro. E ele olha para um lado, olha para o outro, ali fica meio agoniado, fica ali meio
meio preocupado, e ele pula a porta. Veja, ele pula a porta, ele estava muito ferido já, ele estava ferido de bala, e ele já estava ferido também por conta do mato, que cortava ele todinho, que ele não estava com a roupa apropriada. Estava com a camisa branca, social, de manga comprida. Certo? E aquela blusa dele já estava esfarrapada, porque ele andando no mato ali cortou muito a blusa dele. Conta-se que nisso também tinha um cavaleiro misterioso que estava procurando Zé Venâncio. E que esse cavaleiro misterioso tinha uma aparência de uma mulher, que provavelmente seria uma mulher, um amante dele, ou uma namorada dele, residente em Cupira, que era uma amazona, né? Na verdade, não um cavaleiro. Mas as pessoas não sabiam distinguir, porque ela passou no meio do mato, em alta velocidade, num cavalo, vestida toda de preto. Então não dava para distinguir se era homem ou mulher por conta da velocidade que ela passou. E dizes que Zé Venâncio ele saiu ali em direção ao Riacho do Mel, seguindo o rio, né? Ao leito do rio. E ele chega ali, mais ou menos na subida da Caninana. Quem conhece Panelas bem, sabe que ali subindo para Caninana, o rio Riacho do Mel ele passa. E tem a ponte, uma ponte que foi embora. Tentaram construir ali e a chuva levou. Né? Quem conhece Panelas sabe do que eu estou falando. E diz que ele parou ali naquele rio, Zé Venâncio. Ele se agachou ali naquele rio para se banhar, né, para se refrescar um pouco. E disse que ele deixou o fuzil que já estava sem bala em cima de uma pedra, junto com um saco de bala que já não tinha mais bala, estava o saco vazio, né? E deixou o ZL, que era o revólver de um tiro dele, em cima da pedra. E colocou em cima da pedra e vai ele ali se refrescar. E diz a história, que quando ele está ali se banhando, se refrescando, quando ele olha ali, o rio ficava um leito um pouco acima, e diz que ele olha no reflexo da água e vê atrás dele um monte de soldados. Todo mundo apontando um fuzil para ele. Então os soldados chegaram. E diz a história também que Deda Miranda vinha no jipe dele, montado, virado no 70, para tentar tirar ele daquela situação, para tentar capturar ele com vida, para que os soldados não matassem, que ele estava com o documento do delegado. Né? E conta-se justamente isso, que Zé Venâncio, ao ver o reflexo na água dos soldados, ele se levanta calmamente. Já estava muito ferido, como eu mencionei anteriormente. E ele se levanta, olha para trás, vê os soldados, não fica com medo, muito pelo contrário. Diz que ele calmamente vai em direção à pedra, pega o fuzil, vê que o fuzil está sem bala, olha para o fuzil, deixa o fuzil em cima da pedra e pega o ZL dele, o ZV dele. E no ZV dele, ele pega e aponta para a cabeça de um soldado, de longe. Ele aponta, faz mira e as pessoas ficam rindo. Os soldados dão um tempo ali para atirar nele, achando que aquele revólver não ia disparar, né, por ser um revólver artesanal, como eu falei de início. E conta essa história que ele mirou bem, fez mira na cabeça de um soldado, deu o único tiro que o revólver tinha. E acabou acertando na testa de um soldado. Mais um morto para a conta. Tá? E disse que ali o soldado que estava na frente do comando dispara, dá ordem de disparo e eles começam a atirar em Zé Venâncio. Né? E eles atiram muito em Zé Venâncio. Eles atiram. E diz que ele cai e morre no leito do rio, do Riacho do Mel. E assim acaba a história do nosso herói. Ele é morto, covardemente, né? De uma forma muito covarde, eu acho que foi uma forma muito covarde, porque daria para capturar ele com vida. Mas talvez, se tivesse sido capturado com vida, não, as histórias deles não ecoariam até hoje, né? Com tanto, vamos dizer assim, com tanta magia. Com tanta magia. Quando eu comecei a pesquisar essa história, eu fico feliz, eu fico até emocionado. Porque a história mexe muito comigo. A história em si, no contexto geral de história, né? Não só por eu ser historiador, mas por ser um conterrâneo meu, né, que eu chamo, eu apelidei carinhosamente de o Rambo panelense. Né? Praticamente era o Rambo. Ó, o Walter está me dizendo que ele morreu num dia de sábado, ou seja, num dia de feira, né, Walter? Que se ele fugiu da sexta-feira, né? E o jumento que ia para a feira foi num sábado de manhã, de madrugada, né? Ou seja, uma semana de guerra, né? E diz, Walter inclusive me contou, né, que Walter era novinho, e Walter foi ver o corpo dele lá no cemitério. Na época, no cemitério tinha um velório público.
que ficava dentro do cemitério, naquela parte onde hoje tem os banheiros e tem a casinha do coveiro, né? Então ali funcionava o velório municipal. E dizem que o corpo dele foi jogado ali. Foi jogado assim, sem caixão, sem nada, né? Para ficar exposto, para servir de exemplo. E dizem-se que o corpo dele, se você levantasse o corpo do Zé Venâncio, dava para você ver do outro lado, de tanto que judiaram dele, tanto bala que ele levou, né? Mas veja que tem um panelense aqui, novo, contando a história dele até hoje, né? Por tudo que socorreu. Inclusive estou muito animado para escrever a obra dele, o livro dele, contando a vida dele. Por isso que vou demorar um pouco, porque tem muita pesquisa, né? Tem um serviço, o trabalho de pesquisa não é fácil, né? E eu quero ser o mais fiel possível aos fatos, certo? Vai ser vamos dizer assim, um livro biográfico e um romance ao mesmo tempo, ou um romance biográfico, certo? Mas eu estou muito feliz de estar pesquisando, de saber o que já sei sobre os fatos acontecidos narrados em Panelas. Consultei algumas pessoas, como eu falei, a dona Dezinha e o seu Isídio. Fiquei feliz em ouvi-los. Walter Silva também me ajudou muito nessa pesquisa, inclusive ele que me doou um livro do José Alexandre Saraiva, que tem essa história também, uma parte da história, né? Que é a Labiata, que é da Lagoa do Canoa, da Labiata à Lagoa da Canoa, né? Que é do José Alexandre Saraiva, que vocês também podem comprar pela Livraria Curitiba, é a única livraria que tem esse livro do José Alexandre Saraiva, custa R$70 e pouco, certo? Então é isso. E Zé Venâncio morre, né, porém a sua história fica para sempre. É o que eu falei na outra live, né? O que nós fazemos na vida de grande permanece durante toda a eternidade. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por todos me ouvirem até agora. Eu espero que vocês conheçam mais sobre a história de Panelas, né? Agora vai ter várias pessoas escrevendo sobre Panelas, vai ter várias pessoas desvendando as histórias de Panelas. E eu amo falar sobre a minha cidade, eu amo falar sobre os acontecimentos provincianos. Inclusive teve outra revolta em Panelas também, que é conhecida como acho que foi em Cupira. Mas Cupira fazia parte de Panelas, se eu não me engano ainda, que é conhecida como a Revolta do Padre Coco. Quem já ouviu aí a Revolta do Padre Coco? Foi praticamente uma revolução que teve em Panelas, a Revolta do Padre Coco. Um dia eu conto essa história para vocês aí, porque eu sou um contador de história e gosto muito de contar história. Gosto de aprender e de ouvir também. Eu acho que a principal qualidade de um contador de história é saber ouvir também, né? Porque a gente só aprende ouvindo também. Walter está dizendo aqui que ele apagou a luz da cidade, atirou no sistema, ou seja, ele atirou nos geradores, né, Walter? Dizem isso mesmo, que o Zé Venâncio, quando estava fugindo, ele atirou nos geradores e deixou a cidade uma semana sem energia. Zé Venâncio foi um mito na nossa cidade. Pretendo, em breve, escrever muita coisa sobre o nosso herói sem capa, o nosso Rambo panelense. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que me ouviram até agora. Fiquem todos com Deus. Lutemos, lutemos e lutemos novamente. Até que finalmente o Cordeiro se transforme em leões. Avante!